A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Gênesis, E a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Vamos ler o capítulo 2, o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui mostra que nós somos feitos da criação aqui, quando o Senhor já tinha feito tudo, criado tudo, Ele formou o homem ali do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, Mostrando assim que nós somos feitura das mãos de Deus, E esse fôlego da vida o Senhor soprou na nossa narina. Então, mostrando aqui que somos filhos a partir aqui dessa criação. Aí mais para frente, em Gênesis 15, 17 e 18, a palavra do Senhor fala que Deus faz um pacto com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então aqui o Senhor faz um concerto com Abraão, E mais para frente a gente vê que o Senhor vai lhe dar um filho ali, Isaac, e através desse filho vem ali uma promessa, de filhos, que vão vir de várias nações, E mostrando assim que nós somos filhos da promessa, Através de Abraão ali, filhos que Abraão, a fé que ele teve no Senhor, essa fé que ele teve no Senhor foi imputada uma justiça nele, e ali Deus fez uma promessa que alcançou a vida de todos nós na terra, Então, e aí é uma promessa e uma eleição, Numa eleição, a gente sabe que precisa ter a promessa do político e o voto, dos eleitores, para que isso aconteça. O político, ele pode prometer coisas que ele nunca vai cumprir, Tem coisas que eles conseguem cumprir e tem coisas que eles não vão cumprir. Tem uns até que prometem sabendo já que não vai cumprir, E tem outros que até têm a boa intenção, mas não consegue, ou às vezes consegue, enfim. Mas Deus é diferente, Deus, ele promete e ele cumpre, Porque a própria palavra do Senhor diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Então, aquilo que o Senhor fala que vai fazer, ele faz, A gente pode ter certeza disso. Então, e aí o Senhor, mais para frente, fala que nós também somos filhos por adoção, através de Cristo, Então, vamos ver isso na Bíblia também. Aqui em Efésios 1:5, o Senhor fala: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí depois, aqui em Romanos 8:15, Romanos 8:15. 8,15, a palavra do Senhor diz:
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aí aqui em Gálatas 4, 5 e 6, o Senhor fala para nós através da palavra dele: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, a palavra do Senhor, ela mostra para nós que, voltando aqui para a eleição e para a promessa, eleição é um ato de escolher, né, alguém por meio de um voto, né? A promessa é a proposta ou garantia feita por um candidato durante uma campanha, né? No caso, falando assim de política, né? Que a gente não tem certeza, né, se a pessoa vai cumprir ou não. Mas no caso de Deus, nós temos a certeza que Ele cumpre as promessas dele, né? Porque a própria palavra dele fala, lá em Números 23, 19, fala, né, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Então, nós temos certeza que tudo que o Senhor falou para Abraão, e depois ele enviou Jesus, e está aqui registrado na palavra dele, como um testamento para nós, que tudo que o Senhor falou se cumpriu, né? E está se cumprindo e vai se cumprir até a terminação dos tempos aí, o fim dos dias. E tá tudo aqui, né? Tudo que o Senhor falou. Mas por que, mesmo a gente sabendo que a gente... Tô falando de pessoas que crê, né? Porque tem muita gente que não acredita na Bíblia. Mas eu tô falando das pessoas que acreditam, né? Por que tantos irmãos se sentem andando numa corrida, numa corda bamba, né? Por que muitas vezes, eu me incluo nisso, porque eu me sinto assim muitas vezes. Tem pessoas que quando prega a palavra, ele fala de um jeito como se ele tivesse imune a essas coisas, né? Eu me incluo porque eu me sinto assim, como eu vejo muitas pessoas se sentir, né? Então, assim, mesmo a gente sabendo que foi o Senhor que fez Adão e Eva, que foi o Senhor que soprou nas narinas de Adão ali o sopro da vida, né? Que foi o Senhor que fez a promessa a Abraão e cumpriu, que foi o Senhor que mandou seu Filho amado para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, e que através desse Filho amado Jesus Cristo nós somos adotados por Ele e somos co-herdeiro, né, de tudo que Deus tem. No nome de Jesus a gente tem esse direito. Porque mesmo que a gente sabendo de tudo isso, acreditando na palavra de Deus, na Bíblia, a gente se sente às vezes como se estivesse andando numa corda bamba, né? Muitas vezes a gente sente medo, a gente fica com dúvida, com incredulidade no coração, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que o que está ali na Bíblia é a verdade, porque Deus é a verdade, né? E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Tudo que ele falou, ele cumpre, né? Ele não volta atrás, não há nele variação, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre, né? Então aqui, eu penso que a gente passa por isso e não é à toa, né? Quando Jesus perguntou se quando ele voltasse para a terra para buscar a igreja, se ele ia achar fé, né? Porque o próprio Jesus, ele falou que os dias seriam maus. E por essa razão os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos.
para que a gente não se perdesse, não perecesse, né? Então, eu penso que é por essa razão que nós nos sentimos tantas vezes fracassados, cansados, né? Quando a gente contempla a grandeza do Senhor, a gente tem certeza que o Senhor nos incluiu nessa grandeza através de Jesus, através de tudo que Ele fez. Mesmo assim, a gente fica triste e muitas vezes a gente esquece e muitas vezes a incredulidade entra no nosso coração. Por quê? Porque nós acreditamos nas mentiras do diabo. Aí a gente entra ali no medo, na dúvida, na inconstância, nas aflições da vida. A gente dá lugar ao Satanás, aos maus pensamentos, e a gente acaba ficando como se estivesse numa corda bamba. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, cadê a minha fé, né? E eu penso que todos os irmãos passam por isso, né? Tem uns irmãos que ficam menos tempo nesse lugar de tristeza, de dúvida, né? De incredulidade, de angústia, que vem ali a palavra e ele se levanta. Tem outros que ficam um pouco mais, mas essa palavra que está dentro do nosso coração, ali na tábua do nosso coração, ela clama dentro de nós, ali através do Espírito Santo de Deus, e a gente se levanta, a gente sai desse lugar. Mas isso não quer dizer que a gente não vá algumas vezes para esse lugar, porque a gente está na terra, a gente é humano, a gente é fraco, mas a palavra do Senhor também diz, digo fraco, eu sou forte. É no momento da nossa fraqueza que o Senhor vem e aperfeiçoa ali, né? Coloca em nós a fortaleza dele, né? Digo fraco, eu sou forte em Cristo, em Deus, no Espírito Santo de Deus. O Senhor nos fortalece. É naquele momento que a gente pensa que está sem força alguma, vem o Senhor, né? Com o socorro dele, que o socorro dele é presente na hora da nossa angústia, né? E o crente, ele não tem para outro lugar, um outro lugar para ele correr, a não ser Deus, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos de tristeza. Às vezes tem alguns irmãos que pode até passar por uma depressão, às vezes tem até que tomar um remédio, ser tratado, né? E às vezes tem outros que passa mesmo com Jesus, com o psicólogo Jesus, com o psiquiatra Jesus, e não precisa passar no médico humano, mas se precisar também não tem problema algum passar, né? O importante é a gente saber que a gente tem um Pai maior, né? E que a gente, através de Adão ali, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ali o Senhor usou a vida de Adão, através daquele homem saiu toda a humanidade, né? E nós somos criação de Deus, filhos da criação. Depois a gente passou a ser filho da promessa, depois a gente passou a ser filho da adoção, né? Só que quando eu falei de eleição, nós escolhemos, né? Por livre, espontânea vontade, servir ao Senhor ou não servir, né? Então, é a gente que escolhe, né? O Senhor está à porta e bate. Aquele que abrir, ele disse que entra e ceia com ele, né? E tem uma passagem também que o Senhor fala que quando ele manda os irmãos nossos do passado ir pregar de casa em casa, ele fala que a casa que o receber, eles entram e ficam ali naquela casa, né? E quando sair, a paz vai ficar naquele lugar, né? Agora, se não receber, para eles ir até o pó dos pés, eles bater ali, porque aquilo ali vai ser um testemunho de que o Senhor passou por ali, convidando aquelas pessoas, e aquelas pessoas não quiseram, rejeitaram. Então,
o convite está aberto todos os dias. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós estamos tendo a oportunidade de receber o Senhor como o Senhor da nossa vida, porque é uma escolha, né? Assim como quando a gente vai votar em alguém, a gente vai escolher alguém, da mesma forma, né? O convite está aberto e a gente que escolhe, né? A graça, a misericórdia de Deus, ela está aí, à disposição de todos nós, né? E mesmo quando a gente aceita esse convite e acredita nas promessas do Senhor e sabe que elas são reais, sabe que ela já se cumpriu, ela está à disposição, tudo que o Senhor falou é verdade, isso não impede a gente de passar aflições nessa terra, momentos de tristeza, de angústia, inconstância, isso não impede. Só que a gente tem que ter o cuidado para não ficarmos como a onda do mar, uma hora tá para lá, outra hora tá para cá. Não ficarmos na inconstância, mas buscarmos estar constantes na presença de Deus. E isso nós só conseguimos através da oração, da leitura bíblica, e também precisamos ir à igreja, para que a gente possa se manter no corpo de Cristo. Porque sozinhos é complicado, é difícil, a gente acaba não conseguindo. Mas aqui o Senhor, o que eu quero falar para quem estiver escutando essa mensagem é que nós temos que buscar todos os dias, manter essa constância na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele é constante, Ele é real, e o Senhor, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é como um político que faz uma promessa e não cumpre, mas o Senhor cumpre todas as promessas dele. E através do Senhor Jesus Cristo, nós somos esses filhos adotados, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, quando vier essas situações que vêm para mim e que vêm para todas as pessoas na terra, sendo crente ou não, lembre-se que você é filho de Deus. Primeiro você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você é feitura das mãos de Deus, você é filho da promessa, você é filho da adoção, né? E tudo que está aqui nessa palavra é a verdade. O Senhor cumpre as promessas dele, né? Então, busque se lembrar disso, trazer a memória, vai para a oração, vai para a leitura, vai para o louvor, busque o Senhor. A palavra do Senhor fala que aqueles que têm o Senhor, de nada tem falta, né? Então, que eu e você, a gente não seja uma ovelha desgarrada, mas que a gente busque sempre estar na presença do Senhor, no nome de Jesus. Se esse estudo falar ao seu coração, que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa dar um joinha, que você possa fazer um comentário, se inscrever, para que esse canal alcance mais vidas. No nome de Jesus, desde já que o Senhor te abençoe. Amém.